graça seja com todos vós, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. No último dia do Senhor, nós examinamos a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos examinar a parábola dos 10 talentos. A mensagem dessas duas parábolas é uma que nós precisamos, da qual precisamos nos lembrar continuamente enquanto estivermos nesse mundo, esperando o retorno de nosso bendito e precioso Salvador Jesus. Eis o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, no versículo 14 ao versículo 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não se espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem e se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Seca-se a erva e cai a sua flor, Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. pode encerrar. As parábolas têm a ver com o Senhor Jesus Cristo. As parábolas, irmãos e irmãs, não são fábulas. As parábolas não são contos de fadas religiosos. Antes, as parábolas são parte da autorrevelação de Jesus. Nelas, Jesus nos dá verdades e poder com relação a si mesmo. As parábolas, então, têm a ver com a pessoa de Cristo e com a sua obra. Essa parábola, especificamente, como parece óbvio, é uma continuação do sermão proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. O tema central desse sermão, que Jesus começou no capítulo 24 e que se estende ao capítulo 25, é justamente a vinda de Jesus. Esse sermão foi proferido pouco antes da crucificação de nosso Senhor. Aqui, irmãos e irmãs, Jesus está olhando para o período além de sua morte, para o período entre a sua ascensão e a sua segunda vinda. Essa
como nós já sabemos, é a segunda parábola que trata sobre esse tema. Observe que tanto na parábola que nós examinamos no último dia do Senhor, quanto essa parábola a que vamos examinar hoje, trata sobre um Senhor ausente. Em ambas há um mestre, há um Senhor que se ausentou. Nosso Senhor está ensinando nessas parábolas que Ele partiria, e depois de um longo tempo Ele voltaria e pediria contas aos seus servos quanto à forma como eles viveram, e particularmente quanto à forma como eles utilizaram os talentos que Ele lhes concedeu. Na verdade, irmãos e irmãs, em toda essa situação aqui que lemos, há várias surpresas. As parábolas, na verdade, estão cheias de surpresas. As parábolas são sempre assim. Quanto mais nós conhecermos o tempo, o período em que Jesus viveu, mais fáceis as parábolas se tornam para nós, mais acessível é o entendimento delas. Então, observe que nessa parábola, assim como na primeira, há um Senhor ausente que retorna. A ênfase da parábola das 10 virgens, como nós vimos no último dia do Senhor, é que nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar atentos, para que nós, quando da vinda do Senhor, não sejamos pegos de surpresa. Essa é a ênfase da parábola das 10 virgens. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar para a espera do nosso Senhor. Então, veja que na parábola das 10 virgens, nós somos ordenados justamente a fazer isso. Nós precisamos ter azeite em nossas lâmpadas, ou seja, nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. Ninguém que não tenha o Espírito Santo está preparado para a volta, para o retorno de Jesus. Essa é a ênfase da parábola das 10 virgens. Nós precisamos ter cuidado quanto à nossa vida espiritual. Precisamos estar prontos quanto ao retorno de nosso Senhor. Agora, na parábola que nós acabamos de ler, a ênfase é bastante diferente. Essa parábola, a dos talentos, diz respeito à diligência, ao trabalho, às atividades externas, ou diz respeito ainda sobre a forma como nós nos conduzimos e utilizamos os talentos que nos foram confiados pelo Senhor. Todos nós, irmãos e irmãs, que professamos o nome de Jesus, precisamos saber que, por um lado, nós precisamos ser vigilantes, e por outro lado, nós precisamos ser trabalhadores, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos nos dedicar àquilo que o nosso Senhor, nosso Mestre, espera, exige e exigiu de nós. Observe então que a grande ênfase dessas parábolas é vigilância e diligência, trabalho, dedicação. Colocando essa mesma ideia em termos de imperativos, nós poderíamos dizer que a parábola das 10 virgens nos diz para vigiar, ao passo que a parábola dos talentos nos diz para trabalhar. E aqui é essencial que nós observemos que essas duas ideias, essas duas coisas, devem viver juntas, elas devem coexistir, elas não devem excluir uma a outra. Vigilância e diligência. Esses valores não podem ser dissociados. Essas duas realidades devem estar lado a lado, ou seja, nós devemos ser vigilantes e também nós devemos ser trabalhadores. E essas são justamente duas das coisas em que os cristãos, nós, no geral, não estamos prontos. Quantos têm vigiado? Será que quem está em casa, podendo ter vindo, está vigiando? Será que quem preferiu assistir o jogo, será que quem preferiu ficar em casa assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa, tendo condições de vir, está vigiando? Será que está trabalhando essa pessoa? Será que está sendo diligente? Será que está usando bem o seu tempo? Será que está usando bem o talento que Deus lhe deu? Irmãos e irmãs,
O Senhor Jesus descreve o reino de Deus da seguinte forma no versículo 14. Ele diz, falando sobre o reino de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Há várias surpresas aqui, como eu falei, as parábolas estão cheias de surpresas. Hoje nós não vamos examinar essa parábola enfatizando especificamente essas surpresas, mas na medida em que nós expomos o texto, ficarão claras as várias surpresas que aparecem aqui. Observe, irmãos e irmãs, o homem na parábola representa a Cristo. Esse homem é um homem rico que se ausentou e que deu os seus bens, que confiou os seus bens, os seus talentos aos seus servos. Se alguém se questionar quanto a alguém, se conhece alguém que faz isso, um homem muito rico que entrega os seus bens, que confia os seus bens aos seus servos, se alguém disser que não conhece a ninguém, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus fez isso. Ele fez isso. Ele confiou talentos aos seus servos e se ausentou. Essa é uma das surpresas. Agora, irmãos e irmãs, o termo talento, que hoje nós entendemos como um dom natural que uma pessoa tem, nem sempre teve esse sentido. Nos tempos de Jesus, o termo talento significava uma grande quantia de dinheiro. Talento era uma moeda de uso corrente nessa época e representava uma quantia muito grande. Um talento equivalia, para você ter uma ideia, a 6.000 denários. E o denário era o salário que um trabalhador comum recebia por um dia de trabalho. Então, o que o trabalhador comum recebia por um dia de trabalho, ou seja, um denário, 6.000 denários, ou dizendo ainda, o que o trabalhador ganhava durante todo o ano era um denário. Agora, naturalmente, o homem da parábola, como já sabemos, é o Filho de Deus. E aqui o que ele está fazendo? Aqui ele está confiando os seus bens espirituais aos seus servos. Irmãos e irmãs, antes de subir aos céus, Jesus tinha dito que deixaria os seus e lhes daria os seus bens. Mas o que são esses bens? O texto de Atos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, nos ajuda a entender. Ouça: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Está aqui o que Jesus prometeu e faria. Está aqui o que Jesus fez. Então, irmãos e irmãs, eu chamo a sua atenção em primeiro lugar para os tipos de talentos. Primeiro, o talento do Evangelho. Nós não estaríamos aqui se não fosse o talento do Evangelho. Essa, irmãos e irmãs, ou seja, o Evangelho é a realidade essencial que Cristo nos concedeu. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho, ou seja, que Cristo morreu pelos pecadores. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer, o que nós não tínhamos condições de fazer, o que homem nenhum jamais conseguiria realizar. O Evangelho tem a ver com as boas notícias da obra de Cristo na cruz.
O Evangelho tem a ver com a salvação que o Filho de Deus veio nos oferecer pela sua obra. O grande imperativo dessa mensagem, então, é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo. O Evangelho consiste nisso. Tendo ouvido o Evangelho, ou fazendo parte da mensagem do Evangelho, está o imperativo para que nós nos arrependamos. Tendo ouvido o que Jesus fez, sabendo sobre o grande amor que Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sabendo o que João diz no Evangelho, que leva o seu nome, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo as boas novas da salvação, o imperativo é justamente esse: arrependa-se e creia. Qualquer pregação que não contenha esses dois arrependimentos, que não chame as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, não é Evangelho. Quando nós nos tornamos cristãos, essa mensagem, irmãos e irmãs, foi confiada a nós. Quando alguém se converte, ela recebe o talento do Evangelho. Ouça o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é uma grande confusão ao que realmente é o Evangelho. Em parte porque as pessoas não entendem o papel da lei de Deus. Com frequência elas dizem que nós ouvimos convites a viver o Evangelho, dizem as pessoas, vivam o Evangelho. Entretanto, irmãos e irmãs, em nenhum ponto das Escrituras nós somos chamados a viver os Evangelhos. Ao contrário, nós somos instados a crer no Evangelho e a obedecer à lei, recebendo o favor de Deus, recebendo de Deus o favor e a direção da outra. O Evangelho, então, irmãos e irmãs, não é a afirmação de que Deus nos ajudará a alcançar o seu favor por meio de seu auxílio. O Evangelho é a afirmação de que alguém viveu a lei em nosso lugar e cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso que o coração do Evangelho é a justificação pela fé. Todas as igrejas, quaisquer pessoas que professem o nome de Cristo, mas não enfatizem a justificação pela fé, ou seja, essa doutrina que os nossos teólogos do Westminster definem como a atribuição da justiça de Cristo ao pecador, não é Evangelho. Quem quer que negue isso, onde quer que isso não seja enfatizado, pregado, ensinado, nós não temos Evangelho verdadeiro. Então observe que o talento do Evangelho, quando nós cremos em Cristo, nós o recebemos. Ele foi confiado a nós, assim como foi confiado aos discípulos, para quem Jesus contou essa parábola. O Evangelho, então, é o principal talento, e há um sentido em que esse talento engloba todos os outros que nós possamos imaginar. Agora, observe, o outro talento é o talento dos dons espirituais. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus subiu aos céus, Ele otorgou dons aos homens. Esses dons não foram otorgados até o dia de Pentecostes. Certos dons foram dados aos homens, e certos homens foram dados à igreja como dons, homens a quem Deus levantou para abençoar o seu povo, homens que Deus dotou com talentos especiais.
para servir, para edificar a igreja de Cristo. A palavra de Deus nos diz ainda, irmãos e irmãs, que cada crente tem algum tipo de dom, o qual pode ser grande ou pequeno, o qual pode se identificar com 5 talentos, ou com 2 talentos, ou com 1 talento. Mas a manifestação do Espírito Santo foi dada a cada crente para o bem comum e para a edificação da igreja. Agora, vejam, essa questão dos talentos é de fundamental importância. Há aquela discussão também quanto aos assim chamados dons extraordinários, mas não vamos entrar nisso agora. A nossa posição é a posição confessional, a de que esses dons chamados de extraordinários ou dons revelacionais cessaram. Mas a grande questão é que Deus dotou a sua igreja. Cada cristão, cada seguidor de Jesus tem pelo menos um dom. Você já se deu conta do dom ou dos dons que recebeu? O que você tem feito para Deus? Com que Deus o dotou? Que dom Deus lhe concedeu? Você se importa em fazer alguma coisa na comunidade da aliança? Você tem servido de alguma maneira? Você tem usado o seu talento? Irmãos e irmãs, o que se diz, e isso não parece estar muito longe da realidade, é que nas igrejas pouquíssimas pessoas se dispõem a fazer alguma coisa, a atuar, a servir, a se importar, a procurar alguma área em que possa atuar para o benefício, para a edificação dos outros. Cristão nenhum tem todos os dons. Cristão nenhum recebeu todos os talentos. Assim, se você exercita o talento que recebeu, você está edificando os outros, e os outros, por sua vez, estão lhe edificando. Ou seja, o que quer que Deus tenha nos dado, a capacidade, o talento, o dom natural que Deus tiver nos dotado, nós devemos usar para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então a grande questão é justamente essa: é se você tem usado, se você já sabe o que Deus lhe deu, se você está interessado em saber, se você quer saber, e se você tem usado para a glória de Cristo e para a edificação do corpo dele. Porque a maioria das pessoas parece não ter se dado conta ainda daquilo a que vieram, e não tem se exercitado naquilo que receberam. Há pessoas que nunca se importam em saber se foram chamados para serem presbíteros, para serem diáconos, para exercer o dom de misericórdia, para abençoar os outros com o que quer que tenha. Irmãos e irmãs, um dia Deus vai cobrar, nós vamos ter de prestar contas daquilo tudo que recebemos. Agora, há um outro talento, além do talento dos dons espirituais, além do talento do evangelho, que engloba todos os outros, há o talento do dinheiro. As escrituras nos dizem para honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. A igreja, irmã, de certa forma, irmãos e irmãs, depende do dinheiro dado pelo povo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2: quando a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Alguém há algum tempo escreveu um livro intitulado Uma Graça que Poucos Desejam. Essa graça que poucos desejam é justamente essa. Eu também já ouvi dizer que há pessoas que se convertem
mas os seus bolsos não se convertem. Irmãos e irmãs, isso é resultado de falta de fé. De falta de fé quanto à provisão de Deus. De falta de fé quanto à fidelidade de Deus. Quando nós não cremos na fidelidade de Deus, quando nós não cremos no fato de que as promessas dele são fiéis, nós somos infiéis para com o Senhor. E nós usamos mal, inclusive, esse talento. Mas vejam, irmãos e irmãs, pela fidelidade de muitos homens e mulheres ao longo dos séculos, pela fidelidade de muitas pessoas que creram na fidelidade de Deus, é que o Evangelho chegou ao Brasil em 1859, pelos esforços de Asper Green Simon, alguém de 26 anos, que tendo terminado o seu treinamento teológico, veio ao Brasil anunciar, pregar o Evangelho num lugar em que não havia liberdade religiosa, num lugar em que a igreja romana era a igreja oficial. Mas ele não se importava, irmãos e irmãs, ele não se importava com o que ele sofreria, contanto que ele fosse fiel. Mas ele veio porque ele foi enviado. Ele veio porque havia pessoas que, não tendo vindo, tendo ficado, estavam dando todo o suporte de que ele precisava. Agora, há um quarto talento que eu quero enfatizar para os irmãos e irmãs: é o talento do tempo. Um talento que nós usamos mal, um talento que nós enterramos, um talento sobre o uso do qual nós vamos prestar contas a Deus. O talento do tempo. Há um ditado latino que, traduzido para português, é: o tempo voa. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, nos instrui a remirmos o tempo. Ele diz em Efésios 5,16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa expressão remir o tempo significa, na língua original que foi escrito, comprar o tempo, aproveitar as oportunidades, não desperdiçar o tempo que Deus lhe deu. Nós não devemos ser preguiçosos, nós devemos justamente comprar as oportunidades, nós devemos usar o nosso tempo para o Senhor. E esse, irmãos e irmãs, essa é uma das áreas em que nós precisamos estar atentos, é uma dessas áreas em que nós precisamos usar bem o nosso talento. Quanto tempo você e eu não perdemos? Quanto tempo na frente da televisão? Quanto tempo nos dedicando a coisas fúteis? Quanto tempo simplesmente deixando o tempo passar sem fazer nada de produtivo, sem fazer nada para o reino de Deus, sem contribuir para a expansão do seu reino e para que a sua vontade seja feita? Esse é um dos pecados que nós precisamos nos arrepender. Essa é uma das coisas em relação ao exercício da qual nós precisamos nos encontrar numa situação em que não sejamos reprovados quando o Senhor pedir um ajuste de contas, uma prestação de contas. Então, esses 4 que nós vimos são alguns dos talentos. Nós podíamos aqui enfatizar tantas outras coisas que Deus nos deu. Deus nos deu o talento da família. Para vários aqui, Deus nos deu o talento dos filhos. A grande questão é essa: como nós os temos usado todos. Agora, irmãos e irmãs, nem todos recebem o mesmo talento, recebem o mesmo dom. Observe, uns recebem 5, outros recebem 2 e outros recebem 1. O importante é reconhecer o que Deus tem nos dado. Nós não devemos ser invejosos, nem, por outro lado, devemos assumir uma atitude de superioridade. Devemos, ao contrário, reconhecer que o Senhor nos tem concedido 5, ou 2, ou 1. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui, nessa distribuição de talentos, a soberania de Deus, aliada à ideia de diversidade. As Escrituras enfatizam, irmãos e irmãs, de maneira categórica, que Deus dá a cada um
de acordo com a sua vontade. Isso depende da soberania de Deus. Se um recebe 5, 2 ou 1. Agora, não há nenhuma crítica ao homem que recebeu 1 talento apenas. Se aquele homem tivesse duplicado o seu talento, ele teria recebido o mesmo elogio que recebeu o primeiro homem e o primeiro e o segundo servos. Agora, eu chamo a sua atenção em segundo lugar para as atitudes dos 3 servos. Notem, irmãos e irmãs, que o primeiro servo recebeu 5 talentos. Esse que recebeu 5 talentos representa os mais dotados. Esses têm uma responsabilidade maior, porque eles têm recebido mais. Não teria sido suficiente para esse homem produzir apenas 1 talento, né? Ele recebeu 5, ele tinha de reproduzir, ele tinha de produzir uma quantidade compatível com aquela que ele recebeu. O Senhor esperava que ele duplicasse o que ele recebeu, de 5 para 10. E foi exatamente isso que ele fez. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Esse homem, irmãos e irmãs, foi positivo. É essencial não desperdiçar os talentos, não perdê-los, não simplesmente mantê-los, mas duplicá-los, empregá-los, usá-los. Observe agora o segundo homem, no versículo 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Não houve criticismo. Ele recebeu 2. Ele recebeu o mesmo comentário. Esse homem também foi positivo. Ele não foi preguiçoso, ele foi diligente, ele foi trabalhador, ele foi dedicado, ele fez o que se esperava dele. Esse homem, irmãos e irmãs, trabalhou. O apóstolo Paulo diz: dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele recebeu 2, ele produziu 2, ele não foi criticado pelo seu mestre quando esse retornou, ele fez o que deveria fazer. Agora, o foco principal aqui não foi o primeiro servo, nem foi o segundo servo, foi o terceiro servo. Veja o versículo 18. Mas o que receberam 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, irmãos e irmãs, ele ficou com medo de perder. Talvez ele estivesse com raiva do seu mestre, talvez ele não quisesse que ele ganhasse nada, talvez ele quisesse retaliar por alguma coisa que eventualmente tivesse acontecido. Ele nem reproduz, nem deposita o que recebeu no banco a fim de que corresse juros. Talvez ele não julgasse o seu senhor merecedor de receber juro nenhum, ou o que lhe era devido pelo trabalho que ele tinha incumbido os seus servos. Esse homem cometeu o pecado da omissão. Ele sabia o que deveria fazer, ele sabia o que era certo, ele sabia o que se esperava dele, mas ele se omitiu. Não devemos jamais esquecer, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo a nossa vida no contexto entre a primeira vinda do nosso Senhor e a sua segunda vinda. Nós não devemos ser como esse servo. Uma das principais ênfases da Bíblia é justamente a santificação à luz do retorno de Cristo. Vejam, esse homem foi bastante conservador. Esse homem, alguém pode ser bastante conservador e ainda assim não agradar a Deus. Você já se deu conta de que o nosso Salvador vai voltar, e que Ele vai voltar como um juiz? Ele vai voltar para uma prestação de contas. Veja o versículo 19. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
Essa expressão, depois de muito tempo, indica que o Senhor estaria ausente no período entre o primeiro e o segundo advento, que ainda está por vir. Aqui há a grande doutrina da segunda vinda de Cristo. Você já entendeu essa doutrina? Você a aceita? Você percebe a grande significância dessa doutrina? Há pessoas que passam tanto tempo estudando tantas coisas, mas jamais se importam em estudar sobre o retorno de Cristo. Há pessoas que estudam de maneira dedicada, com afinco, para fazer concurso, para entrar no emprego. Mas quantas pessoas que estudam doutrina, estudam as Escrituras, para viver a vida de maneira consciente, para saber o que Deus exige, para saber como agradar a Deus e, por fim, para entrar no céu. Uma coisa não exclui a outra. Você pode estudar o máximo que você puder, mas porque você não se empenha com todas as suas forças para tentar entender o que a Bíblia diz, para ensinar, a fim de ensinar aos outros, a fim de doutrinar os ignorantes, a fim de catequizar os seus filhos, se você os tem, a fim de ensinar, de edificar outras pessoas. Irmãos e irmãs, aqui há a grande doutrina da segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor vier, Ele vai ajustar contas com os seus servos, a que Ele confiou talentos durante o tempo da sua ausência. Agora, é evidente então que a segunda vinda de Cristo envolve justamente essa prestação de contas. O supremo dia de prestação de contas será o dia do julgamento. Naquele dia, você e eu teremos de comparecer diante de Deus como seus servos. Então, se o Senhor nos tiver dado 5, nós teremos de apresentar 10 e assim por diante. Observe a atitude do primeiro servo, versículo 20. Então, aproximando-se, o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O texto original indica um certo entusiasmo santo da parte daquele homem. Ele diz: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Agora observe a resposta do Senhor, versículo 21. Diz que o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que encorajamento nós temos aqui! Que encorajamento, irmãos e irmãs, nós temos aqui para sermos fiéis durante a ausência do Senhor. Se nós somos fiéis, nós vamos receber o mesmo elogio. Veja o segundo servo, versículo 22. E aproximando-se também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos que confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Observe que ele recebeu o mesmo elogio, versículo 23. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Observe, irmãos e irmãs, não é o grau do dom, é o grau de fidelidade que conta, não é a quantidade, não é se você tem 5 ou se você tem 2, a questão é a sua fidelidade. Se você recebeu 5, você deve ser fiel no uso desses 5. Se você recebeu 2, você tem que ser fiel no uso desses 2. Agora observe, o foco principal é justamente no terceiro servo, versículos 24 e 25. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que sempre não semeaste, ajuntas e não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Observe o que esse homem fez. Observem o que esse terceiro servo fez. Primeiro,
ele fez uma insinuação em relação ao seu Senhor. Ele insinuou que ele era duro demais. Observe ainda a atitude medrosa dele. Ele se acovardou. João diz que no perfeito amor não há medo. Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus por medo? Tem medo de sofrer algum tipo de retaliação. Tem medo do que os outros vão dizer. Há pessoas que fazem isso, não entregam as suas vidas a Cristo. Tem medo de andar com a Bíblia. Tem medo de serem reconhecidas como seguidores de Jesus. Tem medo. A atitude desse terceiro servo foi uma atitude de medo. Há pessoas que aonde quer que vão, elas jamais levam a Bíblia. Elas jamais querem ser vistas lendo a palavra do Senhor. Elas vivem como se fossem agentes secretos, por medo. Tem medo de evangelizar, tem medo de ajudar os outros, tem medo de se comprometer, tem medo de orar, tem medo de buscar Deus. Veja a resposta do Senhor nos versículos 26 e 27. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que seco e não semeei, junto e não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao altar, recebia com juros o que é meu. Você percebe que a preguiça, que a ociosidade, que o medo são atitudes iníquas que desagravam ao Senhor? Paulo diz em Colossenses 1:10: frutificando em toda boa obra. Nós temos de viver para alguma coisa, irmãos e irmãs. Nós não podemos viver como inúteis. Nós temos de acreditar em alguma coisa. Nós não podemos deixar o tempo passar. Não podemos desperdiçar nossa energia. Não podemos jogar fora o nosso tempo, os talentos que recebemos. Nós precisamos viver para alguma coisa. Quantos de nós não vivemos titubeando, hesitando, o tempo se passando, as oportunidades sendo perdidas, sendo desperdiçadas? Para o que você está vivendo? A que você tem dedicado a sua vida? Podia lembrar aqui de tantas pessoas que dedicaram toda a sua vida ao serviço a Deus e ao próximo. Como o próprio apóstolo Paulo, que diz: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que faça a vontade de Deus. Quantas pessoas não têm se culpado? Quantas pessoas não têm corrido atrás do vento, ao invés de se dedicar a esse propósito principal do homem, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre? Que desperdício de vida, que desperdício de tudo. Irmãos e irmãs, Deus não terá por inocente o culpado. Crianças, Deus não terá por inocente o culpado aquele que, tendo recebido tanto de Deus, não usa nada para a sua glória. Então, observem que nós devemos ser bons mordomos da graça de Deus, não como esse terceiro servo, mas como o primeiro e o segundo. O problema desse terceiro servo foi a passividade, foi a omissão. Se ele tivesse colocado o talento dele no banco, o seu Senhor teria elogiado. Talvez haja alguém que tem somente um talento, e a você eu digo o seguinte: dobre o seu talento e você vai receber o mesmo comentário, você vai receber o mesmo elogio. Observe agora o que aconteceu ao terceiro servo nos versículos 28 e 29. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Portanto, a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Está vendo, irmãos e irmãs? Aqui nós temos outra surpresa.
nós recebemos talentos aqui nesse mundo. Se nós somos fiéis, nós vamos receber mais ainda. Aqui nós vemos a surpresa da recompensa. Aquele que serve a Deus fielmente é recompensado. O apóstolo Paulo diz no final da primeira carta aos Coríntios que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós vemos isso aqui. O trabalho daqueles homens, o trabalho daqueles dois servos, a dedicação deles, a diligência deles não foi em vão. Aquele que serve a Deus, aquele que paga o preço, aquele que não se inibe, aquele que não tem a sua vida por preciosa, esse será recompensado. Pode ser que aqui nesse mundo os outros não o reconheçam, pode ser que alguns até o recriminem, mas a palavra de Deus é clara: vai haver uma recompensa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos e irmãs, se não usamos o que temos, nós perdemos o que temos. Foi o que aconteceu a esse terceiro servo. Não usou o seu talento, perdeu o talento. É óbvio, então, que nós devemos usar os dons que Deus tem nos dado. Você tem usado o seu. Agora, veja o destino do terceiro servo, versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse versículo 30, irmãos e irmãs, levanta uma questão exegética sobre a situação espiritual desse terceiro servo. Será que ele era convertido? Será que ele tinha nascido de novo? Será que ele era um homem temente a Deus? Ele não era um servo verdadeiro do Senhor. Ele nos lembra o homem da parábola das bodas, que não tinha a veste nupcial. Esse terceiro servo pertence à igreja visível, mas ele não pertence à igreja invisível. O nome dele estava num rol de membros, mas não estava escrito no livro da vida. A igreja invisível é sempre menor do que a igreja visível. Há pessoas que pelos frutos se dão a conhecer. Gente que não gosta de cultuar a Deus, gente que não ama, gente que não pode dizer como o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos. Será que uma pessoa assim é convertida? Gente que só pensa sobre si mesmo, gente que não se dispõe a servir os outros. Será que essas pessoas são convertidas? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem frutos, ninguém entrará no céu. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que esse terceiro servo não era o verdadeiro servo de Jesus. Você é um verdadeiro servo de Jesus? Você é um verdadeiro cristão? Você pertence à igreja invisível? A principal lição que nós vimos nesse texto é que nós devemos ir e negociar. Nós devemos usar os nossos talentos, como os dois primeiros servos fizeram, e o terceiro não. A parábola dos talentos, irmãos e irmãs, nos ensina que os servos do Senhor devem ser fiéis, administrando pronta e eficientemente o que lhes foi confiado, até ao dia do ajuste de contas. Assim como os dois primeiros servos, nós devemos ser fiéis, dispenseiros, nós devemos ser mordomos fiéis. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que você tem feito com o seu dom, com o seu talento, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com os seus dons? Irmãos e irmãs, nós somos dispenseiros do Evangelho. Nós somos mordomos do que Deus nos deu. Eu reitero a pergunta. Eu quero estar com você. Você tem usado o talento que Deus lhe deu? E mais ainda,
O que você tem feito com o talento do Evangelho? O que você tem feito com a sua salvação? Você se lembra do que o escritor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 2: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós temos de viver, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vocês idôneos, a parte que os cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 10, 12, e não 1 aos Coríntios. Irmãos e irmãs, que nós sejamos despertados a não somente vigiarmos, a não somente nos prepararmos para o retorno de nosso Senhor, mas a irmos e negociarmos, a usarmos ao máximo o talento que Deus nos deu. Vamos orar? Pai bendito, Criador dos céus e da terra, Deus da providência, te exaltamos o nome, porque tens governado o mundo e a tua igreja com sabedoria, e tens nos dado tudo de que precisamos para te servir. Se não o fizermos, não será por falta de dons e talentos, porque tu nos deste a abundância de tudo. Senhor Deus, ser servido de nos despertar, de abrir os nossos olhos, de desvendá-los, para que enxerguemos a grandeza da salvação que há em Jesus. Sejamos convencidos do mal que praticamos, da nossa rebelião para com Deus, colocando a nossa fé em Jesus, sendo novas criaturas, que nós vivamos de maneira abundante, frutificando, zelosos, trabalhando pelo reino de Cristo, até que Ele retorne. Nós pedimos que olhes para cada um de nós, salves pessoas do nosso meio, que nos convença do nosso pecado, para que não sejamos, para que não negligenciamos tão grande salvação, e sendo salvos, não sejamos preguiçosos, antes produzamos frutos dignos de arrependimento e vivamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, se puderem, e cantar o hino 149.